O nascimento de Jesus Cristo segundo as Escrituras. A história de nosso Senhor Jesus Cristo é cercada de mistério e controvérsia quanto ao dia e data exatos em que ele nasceu. Mas pela graça de Deus, permita-me esclarecer esse debate, pois acredito que é algo insignificante em comparação ao fato de que, em pelo menos um dos dias do calendário, ele nasceu. Se você e eu nos encontrarmos na rua, talvez não saibamos as datas de aniversário um do outro ao longo da vida, mas o fato é que todos nós temos um aniversário, independentemente disso. Vamos olhar para as Escrituras e nos ajudar a encontrar paz com fatos insignificantes. Mateus 1, versículos 18 a 24. Aqui está finalmente a história do nascimento de Jesus, o ungido. É uma história notável. Maria estava noiva de José, filho de Davi, mas ainda não tinham se casado. E antes mesmo da data de casamento deles, Maria descobriu que estava grávida pelo Espírito Santo. José, sendo gentil, honesto e honrado, quis poupar Maria da vergonha. Ele não desejava causar-lhe mais constrangimento do que o necessário. Isso é notável, pois Maria nunca tinha tido relações sexuais. Ela e José nem mesmo haviam passado muito tempo sozinhos, mas eles estavam comprometidos um com o outro, e a festa de casamento já estava planejada. Maria nunca havia beijado um homem, ela era virgem. No entanto, ela está grávida, de forma miraculosa. Por outro lado, José suspeita que Maria o tenha traído e tido relações com outro homem. Ele sabe que terá que romper o noivado, mas decide fazer isso discretamente. Maria entende que é Deus, na pessoa do Espírito Santo, que a tornou grávida. Agora, quando José decidiu agir por seus instintos, um mensageiro do Senhor apareceu a ele em um sonho. O mensageiro do Senhor disse: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar com Maria e trazê-la para sua casa e família como sua esposa. Ela não teve relações com outra pessoa. Pelo contrário, ela concebeu o bebê que carrega por meio do miraculoso e maravilhoso trabalho do Espírito Santo. Ela terá um filho, e você o chamará de Jesus, que significa o Senhor salva, pois este Jesus é a pessoa que salvará todas as suas pessoas do pecado. José acordou de seu sonho e fez exatamente o que o mensageiro lhe disse para fazer. Ele se casou com Maria e a levou para sua casa como sua esposa. No entanto, eles não consumaram o casamento até depois do nascimento do filho, e quando o bebê nasceu, José o chamou de Jesus, o Salvador. Há muitos anos, o profeta Isaías de Israel previu a história de Maria, José e Jesus. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus está conosco. Sabemos que essa narrativa, assim como outras, não tem uma data específica no calendário. Acredito que o Senhor não permitiu que isso fosse registrado, pois a ênfase não está na data, mas na missão. Ela terá um filho, e você o chamará de Jesus, que significa o Senhor salva, porque este Jesus é aquele que salvará todas as pessoas do pecado. A missão de Jesus é de suma importância. Ele nasceu para salvar todas as pessoas do pecado. Isso significa que o propósito de sua missão foi cumprido através do nascimento humano. Nós que somos maduros na fé, sabemos que celebrar o Natal não é algo essencial, porque a incerteza sobre a data exata do nascimento de Cristo não muda o fato de que Jesus nos salvou. Paulo, o apóstolo, ao ajudar um jovem chamado Timóteo em assuntos semelhantes, diz o seguinte em 2 Timóteo 2, 23: Afaste-se de todas as discussões tolas dos imaturos, pois essas disputas só gerarão mais conflito. Irmãos e irmãs, é verdade que alguém pode dizer que o dia 25 de dezembro não é a data real, mas isso não muda o fato de que Jesus te salvou. Isso não muda o fato de que Jesus me salvou. Isso não muda o fato de que Jesus nos salvou. Não muda o fato de que Jesus nasceu para nos salvar. Não importa se foi em janeiro, julho ou dezembro, o menino de Maria nasceu. Não muda o fato de que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que nasceu em um dos 365 dias do calendário. Não muda o fato de que o Redentor nasceu. Não muda o fato de que a profecia se cumpriu, conforme Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus está conosco.
Não muda o fato de que a profecia se cumpriu quando Jesus nasceu. O rei Herodes massacrou várias crianças na tentativa de matá-lo, conforme previsto em Jeremias 31:15. Ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Em resposta a essa tentativa de tirar a vida de Jesus, José é avisado em um sonho para levá-lo ao Egito, onde ficaram até a morte de Herodes, conforme predito em Oséias 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O dia 25 de dezembro não é o requisito para ser salvo. Você pode ou não celebrá-lo, mas o que importa é ser salvo de acordo com as Escrituras. Romanos 10, versículos 9 e 10 nos dizem: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A crença começa no coração e leva a uma vida que está correta diante de Deus. A confissão sai dos nossos lábios e traz a salvação eterna. Isso é o que você e eu sabemos como a chave para ser conhecido como Filho de Deus, e não como uma data no calendário. Isso é o que você e eu sabemos como a chave para ser conhecido como salvo, e não como uma data no calendário. Nunca pedimos em nome do dia 25 de dezembro, mas sim em nome de Jesus. Por favor, note que celebrar o Natal não faz de você e de mim mais ou menos filhos de Deus. Vamos desfrutar da salvação que Jesus trouxe para nós, independentemente de qual dia a sociedade diz que ele nasceu ou não. Vamos nos concentrar no que recebemos no plano de salvação de Deus e não nos envolver em discussões tolas dos imaturos, pois essas disputas só geram mais conflito. Como mencionado antes, todas as bênçãos espirituais nos reinos celestiais já foram derramadas sobre nós como um presente de amor do nosso maravilhoso Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor Jesus, porque Ele nos vê envoltos em Cristo. É por isso que o celebramos com todo o nosso coração. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o seu rosto em tua direção e te conceda paz. Que Deus te abençoe.